Então é isso aí. O cara é servidor público e o juiz pode, de forma cautelar, afastar ele sem prejuízo da remuneração. Então ele vai ficar afastado e vai continuar recebendo. Cuidado que na sua prova pode falar que ele vai ser afastado e vai parar de ter a sua remuneração, ou que ele vai ser já exonerado. Não, viu? Presta atenção. Parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo. Então presta atenção. Só quando vier a condenação com trânsito em julgado é que vai acarretar para o funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. O que significa isso aqui? O prazo começa a ser contado no final do cumprimento da pena. Depois de cumprida a pena, soma-se 8 anos. Então, depois que ele terminou a totalidade da pena, suponhamos que ele pegou 5 anos de condenação. Depois dele cumprir a totalidade, ou seja, os 5 anos, ele começa a contar o prazo para ele não cumprir o serviço público. Ou seja, recapitulando, o cara ficou 5 anos cumprindo pena. Nesses 5 anos ele perdeu o cargo, ele não é funcionário público, ele não pode se candidatar a vereador, prefeito, a nada. Mesmo depois de transitado em julgado, depois que ele cumpriu a pena, 5 anos, acabou, totalidade da pena, aí vai começar a contar esse prazo de ser afastado aqui, ó, 8 anos após a pena. Então, ele vai ficar interditado. Ele vai ficar interditado para serviço público, qualquer serviço público. Presta atenção. Qualquer serviço público. Não era só aquele serviço público que ele estava prestando, não. Qualquer serviço público. Ele não pode ser servidor público por 8 anos depois que ele cumpriu a pena. Então, suponhamos que ele ficou 5 anos, mais 8, 13 anos. Então, no caso, ficou um total de 13 anos sem poder ser servidor público. Os 5 anos, uma hipótese aqui, que ele pegou pena de 5 anos. Depois de 5 anos, começa a contar 8 anos de interdição para exercício da função ou cargo público. Ok? É realmente para o funcionário público não querer fazer parte de uma organização criminosa. Então essa pena aqui é uma pena que eu considero alta, mas necessária, claro, necessária, não tem que passar a mão na cabeça de bandido não, porque se não for assim, desse jeito já tem muito funcionário público que está envolvido com a organização criminosa, imagina se não tivesse essa condição. Então vamos lá, João, funcionário público, foi condenado em sentença irrecorrível, transitado em julgado pelo crime de membro de organização criminosa. 1. Qual é o efeito extrapenal imediato dessa condenação? Bom, qual é a consequência dessa condenação em relação à atividade funcional dele? Entendeu? Isso é efeito extrapenal imediato. O efeito extrapenal vai ser a perda do cargo? E aí? Porque ele foi condenado, aqui ele foi condenado. Aqui ele não vai ficar suspenso do serviço com a remuneração. Quando ele é condenado, ele perde o cargo. Vamos ver se é essa a resposta. Por quanto tempo ele será considerado reincidente? Reincidente é uma coisa. Reincidente, você não vai se confundir com aquele prazo de 8 anos que é da suspensão do serviço público. Qual é o tempo de interdição? Aqui, ó. O tempo de interdição são os 8 anos depois dele cumprir a pena. Então isso aqui é muito interessante, essas perguntas aqui, ó. Qual é o tempo? São perguntas que podem ser feitas no seu concurso, na sua OAB. Qual é o tempo de interdição para que ele possa pleitear o retorno ao serviço público? Então vamos por parte. Qual é o efeito extrapenal imediato dessa condenação? A perda do cargo. Então a perda do cargo, emprego ou função ou mandato eletivo. Efeito extrapenal automático. Ok, mas isso aqui só tem a perda do cargo quando a condenação é transitada em julgado. Se não tiver condenação transitada em julgado, se sua prova falar apenas condenação, o cara foi condenado. Não vê a palavra transitado em julgado. O que significa transitado em julgado? Não cabe mais recurso, ok? Então, quando é condenado com trânsito em julgado, qual é o efeito extrapenal imediato dessa condenação? É a perda do cargo, emprego, função ou mandato.
ok? Próximo. Por quanto tempo ele será considerado reincidente? Então isso aqui é interessante. Reincidência é 5 anos. 5 anos. O prazo da reincidência é de 5 anos. Então vamos ver. Após o término do cumprimento da pena, ele será considerado reincidente pelo lapso temporal de 5 anos. Então pega o bizu. Suponhamos que dia 1º de janeiro de 2020, o cara terminou de cumprir a sua pena, certo? Vamos supor que em 2015 ele começou a cumprir uma pena, ele foi condenado a 5 anos, ok? Então houve o início do cumprimento da pena dele, houve o trânsito em julgado e começou a cumprir a pena dele. Lá em 2015 ele foi condenado e começou a responder. 5 anos. Então 2015 para 2020 foi 5 anos. Foi a condenação dele. Quando que vou começar a contar a reincidência? Depois que acabou a pena. Então suponhamos, a pena dele vai acabar dia 1º de janeiro de 2020. Então, dia 1º de janeiro de 2025, ele não vai ser mais considerado reincidente, ok? Então, a reincidência, ele vai ter que ficar anjinho por 5 anos. 5 anos depois que ele cumpriu a pena. Então, suponhamos que ele acaba de cumprir a totalidade da pena dia 1º de janeiro de 2020. Dia 1º de janeiro de 2020. Ele tem que ficar anjinho por 5 anos, sem cometer nenhum outro crime. Porque se ele cometer, ele vai ser considerado reincidente. Isso mesmo, reincidente. Passados 5 anos, depois do cumprimento da pena dele, ele começou a cumprir a pena em 2015. Parou de cumprir a pena, acabou a pena em 2020. Aí você começa a contar um prazo de 5 anos. Então ele tem que ficar anjinho depois que ele cumpriu a pena por 5 anos para não ser mais reincidente. Então 1º de janeiro de 2025 ele não é mais reincidente. Então só retornará ao status de réu primário após 5 anos a contar após o efetivo cumprimento da pena. Isso está no artigo 64 do seu Código Penal, ok? Qual é o tempo de interdição para que ele possa pleitear o retorno ao serviço público? Aí já são aquele prazo de 8 anos. Então suponhamos, mesmo exemplo, em 2015 ele foi condenado, em 2015 ele começou a cumprir a pena, ele teve 5 anos de condenação. Então 1º de janeiro de 2020 ele encerrou ali o cumprimento da sua pena. Aí vai contar-se o prazo para ele voltar a ser servidor público. Então, só em 1º de janeiro de 2028, olha para você ver, só 1º de janeiro de 2028 é que ele vai poder pleitear um cargo público, se candidatar a fazer um concurso público. Então, prazo de 8 anos a contar do efetivo cumprimento da pena, ok? Parágrafo 7. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção de prova, artigo 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas. Isso aqui acontece muito nas delações premiadas. O cara, em busca de uma delação premiada, em busca de um benefício, em busca de um perdão judicial, em busca de uma diminuição da pena, ele começa a inventar coisas que não existem para ele surpreender o promotor de justiça, surpreender a justiça e assim ganhar um ótimo benefício. Cuidado, que isso aqui pode é outro crime e a pena dele vai ser somada. Então, reclusão de 1 a 4 anos. Então, isso aqui é para evitar do delator inventar
dados. Então, para evitar uma delação premiada falsa, fake, né? Porque nós estamos vivendo na era da fake news. Então, suponhamos que um delator está fazendo uma delação fake. Isso aqui é para evitar uma delação fake, porque tem a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Quem imputar falsamente sob pretexto de colaboração com a justiça, colaboração é a delação, né, com a justiça, a prática de infração penal a pessoa que ele sabe que é inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que ele sabe que é inverídica, que não é verdade. Então aqui tem a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, se você vai fazer uma delação premiada, que fale a verdade. Não invente coisas que você pode cometer um crime aí com a pena de 1 a 4 anos. Artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes. Porque ação controlada, infiltração de agentes, você teve a novela aí, Salve Jorge, né? A Tammy Gretchen, né? Ela fazia parte ali da Polícia Federal e ela era uma agente infiltrada naquela organização que fazia o tráfico de pessoas, de mulheres, para a Turquia, né? Lembra da novela Salve Jorge? Que tinha o tráfico de mulheres do Brasil para a Turquia, e lá na Turquia tinha exploração de prostituição, ok? Lembra? E tinha um agente infiltrado. Então você viu isso na novela Salve Jorge, ó, né, o povo que gosta de novela aí, do Plim Plim. Então, descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam ação controlada e infiltração de agentes. É possível aqui ter uma ação controlada. O que é uma ação controlada? Em vez de eu dar o flagrante agora, eu posso dar o flagrante agora, mas eu não vou dar o flagrante agora porque eu vou esperar um momento melhor para dar o flagrante com o objetivo de prender mais pessoas. Então, suponhamos que a polícia tem a notícia que está ocorrendo um tráfico de drogas numa caminhonete, placa tal, cor tal, modelo tal, marca tal. E ela vai passar na barreira daqui nos próximos 30 minutos. Então a polícia tem essa informação, né, talvez até uma denúncia anônima, e a caminhonete passa e a polícia não dá o flagrante. Porque se a polícia desse o flagrante ali, ela só pegaria aquela carga, só prenderia ali o motorista, ela não conseguiria desmantelar a organização criminosa. Então, com o objetivo maior, né, com o objetivo de conseguir rastrear essa mercadoria, conseguir seguir essa caminhonete para ver até onde ela vai chegar, qual é o destino, quem está por trás, quantas pessoas, existe aqui a ação controlada. Então, a ação controlada é quando você pode dar o flagrante, mas você prefere não dar o flagrante porque você está controlando toda aquela situação para ver quantas pessoas estão envolvidas, quais são as pessoas envolvidas, em quais cidades. Então, às vezes, é melhor você esperar o flagrante do que dar o flagrante para você conseguir uma amplitude maior, um sucesso maior, ser mais eficiente. Reclusão de 1 a 4 anos, quem descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada ou a infiltração de agente. Pode ocorrer que, para descobrir como que funciona aquela organização criminosa, a polícia coloque uma pessoa infiltrada naquela organização, ok? Então, quem cometeu o crime que é o de descumprir determinação de sigilo, é claro que isso tudo tem que ser sigiloso, você pode colocar em risco a vida até daquele agente que está infiltrado, né? Então, isso é um crime. Quem descumprir essa determinação de sigilo dessas investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes. Artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia no curso de investigação ou do processo.
Então, quem recusar ou omitir os dados, né, cadastrais, documentos, informações que foram solicitadas pelo juiz, pelo promotor de justiça e pelo delegado de polícia, vai cometer esse crime aqui com pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata essa lei. Da investigação e dos meios de obtenção de prova. Artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Primeiro, a colaboração premiada, que é a delação premiada. Segundo, captação ambiental de sinais eletromagnéticos ou acústicos. 3, ação controlada, que é aquele que você poderia dar o flagrante, mas você vai esperar um momento mais oportuno para dar o flagrante. Inciso 4, acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comercial. Inciso 5, interceptação das comunicações telefônicas. Nós já gravamos a lei que trata das interceptações telefônicas, não é não, produção? E telemáticas nos termos da legislação específica, que é a Lei 9.296 de 96. Assista essa aula. Inciso 6, afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. 7º, infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Inciso 8, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Temas cabulosos, temas controversos que podem cair numa prova. Estes procedimentos referem-se à investigação preliminar ou à obtenção de provas na instrução em juízo. Esses procedimentos submetem-se à reserva de jurisdição prévia ou à posterior. Vamos lá. Esses procedimentos referem-se à investigação preliminar ou à obtenção de provas na instrução em juízo. O artigo 3º refere-se a ambos os momentos. Então, tanto em fase de inquérito policial quanto em fase de processo penal, pode ter esses procedimentos. Então, não é só na fase de processo, não é só na fase de investigação. Pode ser feito nas duas fases. Esses procedimentos submetem-se à reserva de jurisdição prévia ou a posteriori, autorização prévia do juiz ou comunicação posterior ao juiz. Então, em regra, todos esses procedimentos submetem-se à reserva de jurisdição, em regra geral. Em alguns casos, essa reserva é prévia, que é o caso da interceptação telefônica. Em outros, será a posteriori, como a colaboração premiada. Então isso aqui vai depender muito do caso concreto. Isso aqui vai depender muito da urgência, da necessidade, né? Se você está no aeroporto e você passou pelo raio-x a bagagem da pessoa e viu que ali tinha cocaína, às vezes não dá tempo de você pedir uma autorização para o juiz falar, não, vamos fazer uma ação controlada nisso aqui, não dá o flagrante nessa mala, nessa bagagem, nessa mochila. Agora não, vamos esperar o destino. Aí, você lá na hora, você já dá uma ação controlada, não dá tempo de você falar com o juiz, você faz vista grossa. Quando essa mercadoria chegar no seu destino, e você vê quem vai receber, aí você pode dar o flagrante, a depender da conveniência, oportunidade, a depender do que a polícia está buscando. A polícia está buscando quantidade de pessoas, o local, aonde que... Então pode colocar até um rastreador na mochila, perceba, pode colocar até um rastreador naquela mercadoria para ver para onde que aquela pessoa vai, né? Ou prende a pessoa naquele momento, quando ela for receber lá no aeroporto. Bom, tema altamente cabuloso. A manifestação do magistrado na fase de investigação
necessária em alguns procedimentos da Lei 2.850/2013, não fere o sistema acusatório estabelecido pela Constituição Federal? Vamos ver a resposta. Não ofende o sistema acusatório porque não é ele que vai produzir a prova naquele momento. Ele está sendo um fiscal da lei, garantida a legalidade do procedimento, ok? Então é isso aí, galera. A manifestação do magistrado na fase da investigação, ele não vai ferir a Constituição Federal, porque o processo penal é o procedimento acusatório. O fato do magistrado estar trabalhando na fase de investigação, dando autorização, exemplo, a uma interceptação telefônica, ele não está ferindo ali o sistema acusatório, porque a fase de investigação não vai condenar ninguém. O que vai condenar as pessoas é a fase de processo penal. Então, por este motivo, a participação do magistrado, a participação do juiz em fase de investigação, em fase de inquérito policial ou investigação pelo Ministério Público, não fere o sistema acusatório, não fere a Constituição Federal. Ok, galera? Então vamos lá, vamos dar procedência. Observação. Sistema acusatório, separação das pessoas que julgam, defende e acusa. Teoria da preservação da imparcialidade do julgador. Ok, tranquilo. Análises específicas dos procedimentos. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Captação ambiental em local privado. Captação ambiental em local público. Captação de conversa entre investigado e seu advogado. Captação ambiental em escritório de advocacia. Gravação de conversa feita por um dos interlocutores. 1. Captação ambiental em local privado, desde que exista prévia autorização judicial. Aqui o local é particular, você só pode colocar os gravadores, os microfones, se você tiver autorização judicial. Por quê? Porque o local aqui é particular. Então presta atenção na diferença. Local público já não precisa de autorização judicial. Você já pode gravar com o próprio celular ou com um gravador, microfone, sem autorização judicial prévia, por causa que o local é público. Então você viu ali, privado. Local privado precisa de autorização judicial. Local público não precisa de autorização judicial prévia. 3. Captação de conversa entre investigado e seu advogado. Não é possível, porque o artigo 7º do Estatuto da OAB diz que é sigiloso a conversa entre cliente e advogado. Então, a captação de conversa entre investigado e seu advogado não é possível. Essa aqui não é possível mesmo. 4. Captação ambiental em escritório de advocacia, conversa de advogado e cliente é sigilosa. Então, de acordo com o STF, sim, desde que tenha prévia autorização judicial. Você viu que parece controverso? Na 3 fala, captação de conversa entre investigado e seu advogado não é possível. Ótimo. Só que a captação ambiental em escritório de advocacia é possível, porém a conversa de advogado e cliente é sigilosa. Então, eu vou desconsiderar a conversa entre advogado e cliente. Eu vou fazer a captação ambiental. Nessa captação ambiental pode ter a conversa entre o advogado e o cliente? Pode ter. Só que essa conversa, esse conteúdo, não será utilizado, será destruído, será inutilizado, porque a conversa entre advogado e cliente é sigilosa. Então, por que eu vou fazer uma captação ambiental em escritório de advocacia? Para eu saber de outras coisas, que não seja a conversa do advogado e do cliente. Suponhamos que o advogado é um criminoso. Pode ser que o advogado seja o cabeça de uma organização criminosa. Aí, nesse caso, é diferente. Agora, a conversa entre advogado e cliente, essa é sigilosa. Então, de acordo com o STF, sim, desde que tenha prévia autorização judicial. Ou seja, de acordo com o STF, eu posso ter captação ambiental em escritório de advocacia, desde que não seja conversa entre advogado e cliente, ok? 5. Gravação de conversa feita por um dos interlocutores. Essa não depende de autorização judicial prévia. Então, eu conversando com você, gravando essa conversa sem você saber, eu não preciso de autorização judicial prévia. Análise específica dos procedimentos. Interceptação de comunicação telefônica e telemática nos termos da legislação 9.296, que essa aula já está disponível para você. Da colaboração premiada, delação premiada, temos cabulosos.
A colaboração premiada e delação premiada são termos sinônimos? A colaboração necessita ser espontânea ou voluntária? A colaboração premiada ofenderia o direito ao silêncio previsto na Constituição Federal? A colaboração premiada e delação premiada, chamamento do corréu, são termos sinônimos? Não. A colaboração premiada deve ser entendida como um conjunto maior, onde dentro dela está incluído o conjunto menor que a delação premiada. Então a colaboração é o conjunto e a delação ali é uma espécie da colaboração premiada. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direito daquela que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais seguintes resultados. Lembrando que o perdão judicial, que é o melhor benefício de uma colaboração premiada, é chamado de ponte de diamante. Então anota aí. Ponte de diamante, perdão judicial. Se o réu, se o investigado, se a pessoa conseguir o perdão judicial, e na Operação Lava Jato ninguém ganhou até hoje o perdão judicial, ninguém ganhou. Tinha ganhado, mas depois logo em seguida perdeu, não durou nem uma semana, foram os irmãos Batista, o Friboi. Então tinha ganhado o perdão judicial, só que houve uma manobra lá e tal, eles viram que eles usaram de má fé na delação premiada para se enriquecer de forma ilícita e perderam ali o perdão judicial, que eles tinham vendido ações, comprado dólar, e houve a desvalorização das ações do Friboi e a valorização do dólar, com isso eles ganharam dinheiro, então teve um crime ali contra a ordem econômica e eles acabaram perdendo o perdão judicial que eles tinham conseguido. Eles eram os únicos que tinham conseguido perdão judicial na Operação Lava Jato. Hoje não tem ninguém com perdão judicial. Perdão judicial, se cair na sua prova, escreve aí ponte de diamante. Diamante é o perdão judicial. Bom, já que eu fui falar da ponte de diamante, eu quero fazer uma escadinha aqui para você. Então presta atenção nessa escadinha aqui. Escadinha 2, 3, 4. 2, isso aqui, número mínimo 2, número mínimo 3, número mínimo 4. Número 2, associação para o tráfico. Isso aqui, esse bizu aqui, é bom você anotar no seu caderno. Associação para o tráfico de drogas. No mínimo 2 pessoas configura o crime de associação para o tráfico. 3 pessoas é o artigo 288 do Código Penal. 288 é associação criminosa. Associação criminosa. Associação criminosa do Código Penal. Artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas com o objetivo de cometer crimes. E crime está no plural. Crimes. No mínimo 4, organização criminosa. Organização criminosa. No mínimo 4 pessoas para cometer infrações penais com penas máximas superiores a 4 anos. Então, não esqueça esse bizu. No mínimo 2, pode ser 200 pessoas? Pode. No mínimo 3, pode ter 300 pessoas? Pode. No mínimo 4, pode ter 400 pessoas? Pode. Então, escadinha, 2, 3, 4. No mínimo 2 pessoas, é associação para o tráfico. No mínimo 3 pessoas, associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. No mínimo 4, organização criminosa. Então, esse bizu aí eu não podia deixar de passar para você. Pegou o bizu? Anota a observação aí no caderno de vocês. Escadinha, 2, 3, 4. Ok? Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial. Falei que perdão judicial é a ponte de diamante. Ponte de diamante é o melhor benefício de uma delação premiada. Inciso 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por ele praticadas. Isso aqui, delação premiada. Ok? Delação premiada. E
a depender do que a justiça conseguir com essa delação, você pode ganhar o perdão judicial. 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Inciso 5. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Bom, a colaboração necessita ser espontânea, sem nenhum tipo de provocação externa ou voluntária. Há uma provocação externa, então não precisa ser espontânea, mas precisa ser voluntária, não pode ser coagida. Ou seja, eu não posso coagir ninguém a fazer uma colaboração, certo? Mas essa colaboração não precisa de ser espontânea, certo? O que é não ser espontânea? A pessoa não precisa de chegar lá no Ministério Público e falar, eu vim aqui fazer uma colaboração. Isso seria espontâneo. Mas dentro de um depoimento, né, quando o Ministério Público estiver ouvindo ali o investigado, estiver ouvindo o réu, ele pode oferecer, será que você não queria fazer uma colaboração? Você vai ter alguns benefícios, você vai ter alguns prêmios, né? Então, colaboração premiada, porque tem algum prêmio, né? Delação premiada, porque tem algum prêmio. Você vai ter um benefício, você pode ter até o perdão judicial. Então, assim, não foi espontânea porque não partiu da pessoa que vai fazer, partiu do promotor de justiça, no caso, mas não foi coagido, né? Diferente seria, se você não fizer isso aí, você vai ser preso, Não, a pessoa não pode ser coagida. Então, o advogado do criminoso ali, advogado do réu, advogado do investigado, ele pode chegar no seu cliente e falar assim, seria melhor você fazer uma delação premiada, uma colaboração, ok? Então ela não precisa de ser espontânea, mas precisa ser voluntária. Ela não pode ser coagida. A colaboração premiada ofenderia o direito ao silêncio previsto na Constituição Federal? Não, pois o colaborador está em busca de vantagens. Por isso que eu falo, delação premiada. Ele não está fazendo aquilo para a situação dele ficar do mesmo jeito. Ele não está fazendo aquilo para a situação dele piorar. Ele só está abrindo o bico, só está colaborando porque ele vai ter um benefício com isso. Pode ter até o perdão judicial. Pode ganhar até a ponte de diamante, que eu te falei, que é o perdão judicial. Então, a resposta é não, pois o colaborador está em busca de vantagens. Por isso, renego alguns direitos. Então, ele vai renegar o direito de permanecer calado, em busca de benefício, ele vai abrir a boca e vai contar tudo. Dicas muito importantes. Regra da corroboração da colaboração premiada. Artigo 4º, parágrafo 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador. Por quê? Porque isso aqui, a palavra, né, do colaborador sempre tem valor relativo. Então, a justiça, a polícia civil, polícia federal, né, o delegado de polícia, o promotor de justiça, eles vão buscar documentos para comprovar aquilo que o colaborador está falando, ok? Porque não adianta ir só com as palavras do delator, não adianta ir só com as palavras do colaborador. Além das palavras dele, ele tem que provar aquilo que ele está falando. Então não adianta ele falar só da cabeça dele, só ele que sabe, não tem nenhuma foto, não tem nenhuma filmagem, não tem nenhum documento, não tem nenhum extrato. Então tem que ter outras provas para embasar naquela condenação. Então o juiz não pode condenar ninguém com base exclusivamente nas palavras do colaborador, porque o colaborador ali vai querer falar um monte de coisa, pode ser que ele invente tudo, fale um monte de mentira, só para ele ser beneficiado e a outra pessoa vai ser prejudicada. Então seria muito fácil você condenar um inocente. Era uma pessoa chegar, falar um monte de coisa, ele poderia ser absolvido e a outra pessoa ser condenada. Então tome muito cuidado. Ninguém pode ser condenado exclusivamente com as palavras do colaborador. Aquilo lá vai ter que fazer uma comparação com as provas
adquiridas na fase de investigação e na fase de processo. Então a palavra do colaborador sempre tem valor relativo, ou seja, tem um valor probatório precário, sempre dependendo da corroboração por outros instrumentos probatórios. Não participação do magistrado na elaboração de acordos de colaboração premiada e não afastamento da defesa técnica. Então, o juiz homologa os acordos da colaboração se esses foram feitos no termo da lei. A presença do advogado é indispensável. Quem faz o acordo da colaboração premiada não é o juiz. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Quem faz todo o acordo é o promotor de justiça, é o Ministério Público. Ok? É o Ministério Público. O delegado pode participar? Pode participar. Mas quem faz todo o acordo é o Ministério Público. Agora eu quero que você preste muita atenção. O juiz faz acordo? Não, ele só homologa. Ele só torna aquele acordo oficial. Então o juiz só homologa os acordos da colaboração. Ok? Quem coloca os termos, né, de acordo com a lei, e quem faz aquela negociata, aquela negociação, é o dono da ação penal. Quem é o dono da ação penal? O dono da ação penal é o Ministério Público. Então, a ação penal pública, quem é o dono da ação penal pública? Ministério Público. Parágrafo 6º. O juiz não vai participar do quê? Das negociações, como eu disse. Ele só vai homologar. Então, realizado entre as partes para a formalização de acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado, o defensor e o Ministério Público, porque o Ministério Público é o dono da ação. Ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque o juiz não vai participar da negociação, ele só vai homologar, só vai dar o caráter oficial, só vai carimbar e dar a assinatura dele no final, só vai averiguar se está conforme a lei, se está tudo certinho, e vai dar o caráter ali, final ali. Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º, o respectivo termo acompanhado das declarações do colaborador e da cópia da investigação será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade, voluntariedade, podendo para este fim sigilosamente ouvir o colaborador na presença de seu defensor. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação, a proposta que não atendeu os requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto. Então, essa é a função do juiz, é ver se está de acordo com os requisitos legais. Se está de acordo com os requisitos legais, ele vai homologar. Se não, ele não homologa. Parágrafo 9º. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, pelo seu advogado, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Dicas importantes. Possibilidade de retratação do acordo de colaboração premiada. Parágrafo 10º. As partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Qual o momento da celebração do acordo de colaboração premiada? A qualquer tempo. Então, a qualquer tempo, ainda que a sentença tenha transitado em julgado, desde que essa colaboração seja eficaz. Ou seja, suponhamos que o Ike Batista não quer fazer a colaboração premiada. Aí ele vai esperar a condenação dele. Aí tá, ele foi condenado. Aí os advogados vão tentar recorrer, vão tentar apelar e tal. Primeira, segunda instância, grau superior e tal. Não deu certo. Não deu certo. Transitou em julgado, não cabe mais nenhum recurso. O Ike Batista fala: nossa, não tem mais nada para eu fazer, peguei uma pena muito alta, eu vou resolver agora, que eu já estou ferrado, já estou fudido, eu vou fazer uma delação premiada. Pode fazer. Então, qual o momento da celebração do acordo de colaboração premiada? A qualquer tempo, ainda que a sentença tenha transitado em julgado, desde que a colaboração seja eficaz. E aí ele vai ter uma diminuição de pena e, se brincar, pode ter até um perdão judicial. Ação controlada. Artigo 8º. Considera-se ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa
ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Então, a ação controlada é aquilo que eu falei. Você pode dar o flagrante agora, você tem condições de dar o flagrante agora. Só que você resolve não dar o flagrante porque você pensa que mais para frente, se eu der o flagrante mais para frente, eu vou conseguir prender mais pessoas, vou conseguir talvez prender mais mercadorias. Então, isso é ação controlada, vai estar sob o controle da polícia. Parágrafo 1º da ação controlada aqui, o retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Então, cair na sua prova, você responde. A ação controlada tem que ter uma prévia comunicação ao juiz. Prévia comunicação ao juiz. A comunicação será sigilosa, distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Parágrafo 3º. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao promotor de justiça, que é o Ministério Público, e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Claro que não vai ter publicidade, porque se tivesse caráter público, não fazia sentido ali a ação ser controlada, né? Porque aí o advogado ia falar para o seu cliente, eles não deram flagrante em você aí, mas é porque estão vigiando a mercadoria, então não faz sentido. Então, parágrafo 4. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada, só para documentar o que foi feito naquela ação controlada. Da infiltração de agentes. Artigo 10º. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Então, a infiltração de agente vai ter que ter aqui uma autorização judicial, diferente da ação controlada. Porque a ação controlada, ela não vai ter uma autorização judicial, vai ter uma comunicação prévia. Então, olha o bizu. Ação controlada, você não tem uma autorização prévia do juiz. Não, você não tem uma autorização prévia. Você tem uma comunicação prévia para o juiz. Você vai falar, juiz, eu vou fazer. Entendeu? E você não vai esperar o juiz falar sim ou não. Ok? Se você comunicou e o juiz não deu, beleza, não pode. Mas se você comunicou ao juiz e o juiz ficou silente, ele não deu resposta, nem que sim, nem que não, mesmo assim vai ter ação controlada. Aqui, o retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente. Então você vai comunicar na ação controlada para o juiz previamente. Já na infiltração dos agentes, não basta uma comunicação prévia ao juiz. O juiz, ele vai estabelecer os limites. Então, além da autorização do juiz, na infiltração de agente, o juiz vai estabelecer os limites, porque é muito mais grave. Você pode colocar a vida de um servidor público sob risco. Você pode colocar ali, porque infiltração do agente, você vai colocar um agente, um policial, um servidor do Ministério Público, no meio dos bandidos, no meio da organização criminosa. Então isso é muito mais perigoso. Então por isso aqui, não só comunicação ao juiz, mas autorização do juiz, e o juiz vai estabelecer os limites. Parágrafo 1º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente antes de decidir ouvirá o promotor de justiça, o Ministério Público. Parágrafo 2º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis, que é muito perigoso. Se eu puder produzir provas por outros meios disponíveis, ótimo. Porque infiltração de agente é muito perigoso, pode morrer mesmo. Parágrafo 3º. A infiltração será autorizada pelo prazo
de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. A infiltração tem que ter autorização judicial e não se dá de ofício pelo juiz. Então, a infiltração depende de autorização judicial e tem que ser manifestada. O juiz não dá de ofício. O juiz tem que ser provocado, ok? Tema altamente cabuloso, responsabilidade criminal do agente infiltrado. Por óbvio que não, inexigibilidade de conduta diversa. Isso aqui é muito complicado. Suponhamos que você colocou um policial infiltrado numa organização criminosa. É claro que essa organização criminosa vai testar aquela pessoa. Como assim um policial vai trabalhar numa organização criminosa? Então, aquele policial vai ter algumas condutas de crime. Se brincar, ele vai ter que furtar, se brincar, ele vai ter que roubar. Suponhamos que o cara coloca numa situação que o policial ou tem que matar ou ele morre. Então é muito complicado. Então a responsabilidade criminal do agente, ele vai responder? Não. Se o policial cometer um crime, ele não vai ser responsabilizado por aquilo, porque ele está ali como um agente infiltrado para desmantelar aquela organização criminosa. Então, se ele vier a cometer algum crime, estando infiltrado naquela organização criminosa, ele não vai ser responsabilizado por aquilo. Então vocês entenderam. É claro que o policial está infiltrado para todos os efeitos, para todos os membros daquela organização criminosa, ele é mais um bandido, ele é um igual, ele não é policial. Então não faz sentido ele ser responsabilizado por um crime que ele vier a cometer a mando do chefe daquela organização criminosa, porque ali ele está fazendo papel mesmo de bandido, mas não é porque ele quer cometer esse crime, não é porque ele quer ser bandido, é que ele está sendo obrigado por dois lados. Primeiro, pelo serviço dele, que ele é policial, e ele está como agente infiltrado. Segundo, quando ele está como agente infiltrado, ele faz parte da organização criminosa. Então, todo mundo ia desconfiar de uma pessoa boazinha demais, uma pessoa que não comete crime dentro da organização criminosa, porque o objetivo ali é cometer crime. Então, o crime que esse policial vier a cometer, ele não será punido pelo crime. Agora, pelo excesso, ele será punido. Suponhamos que você colocou um policial, ele gostou de ser bandido. Não, aí é diferente. Agora, tudo aquilo que ele fez obrigado, que não tinha outra opção, se ele não tinha outra opção, ele não vai responder. Então, o policial que está sendo agente infiltrado na organização criminosa não vai responder. Artigo 3. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a fidelidade da investigação responderá pelos excessos praticados. É o que eu falei. Vai que o policial gostou de ser criminoso. Então, os excessos vão ser... ele vai responder pelos excessos. Parágrafo único. Não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Então é isso aí, pessoal. O agente que está infiltrado, ele não vai ser punido. Ele só será punido pelo excesso. Bons estudos, faca na caveira e tamo junto, galera. Até a próxima aula.